Olá pessoal, tudo bom? Espero que estejam todos bem. Hoje a gente vai iniciar uma sequência de aulas sobre climas. Mas para a gente começar a falar de clima, a gente precisa diferenciar tempo e clima. É só lembrar, tempo é o que acontece agora. Clima é o constante. Por exemplo, o tempo hoje está nublado, ou ensolarado, ou chuvoso. Isso é tempo. O clima de um local, ele não vai mudar. Para a gente dizer que o clima de um lugar muda, a gente tem que estudar os elementos e os fatores do clima no mínimo 30 a 35 anos, todos os dias. Então, o clima é constante. Exemplo, clima equatorial da Amazônia vai ser clima equatorial durante muito tempo, até que aconteça uma mudança. Então, vamos verificar quais são os elementos e fatores do clima. Elementos do clima. O principal elemento do clima é a temperatura. Ele é o mais importante. O que é a temperatura? É a quantidade de calor presente no atmosférico. De onde que vem? É a radiação do Sol que chega na Terra. Para onde vai esse calor? Uma parte é absorvida pelo solo, uma parte pela água, outra retorna para a atmosfera. Vocês podem ver na imagem. A temperatura a gente pode classificar em temperatura máxima, que é a maior temperatura registrada em um determinado período, do dia, ou do ano, ou do mês. Temperatura mínima é a menor temperatura. A média térmica é a média de todas as temperaturas, ou de um dia, ou de um mês, ou de um ano. Por exemplo, temperatura média de um ano. Eu pego as temperaturas médias do mês e divido por 2. Amplitude térmica é a diferença entre a temperatura máxima e a temperatura mínima registrada em um determinado período de tempo. Ou seja, temperatura máxima menos temperatura mínima. Umidade do ar. Quantidade de vapor de água presente no ar. É o que forma as nuvens. É só lembrar. A gente tem umidade absoluta do ar. É quando o ponto de saturação chega a 100%. Ou seja, vai chover. Umidade relativa do ar é que a nuvem ainda não atingiu seu ponto de saturação. Então, ela ainda pode ser mais cheia de vapor de água. Circulação geral da atmosfera. É a movimentação do ar. A gente tem zonas de alta pressão e zonas de baixa pressão. As zonas de alta pressão são as áreas que o céu é azul, tem poucas nuvens, sem chuva, está seco. Zonas de baixa pressão são favoráveis a chuva. E assim a gente tem a circulação do atmosférico. Zona de alta pressão e zonas de baixa pressão. Zonas de alta pressão, elas são dispersoras de vento. Zonas de baixa pressão são receptoras de vento.